Oi, meu povo! Estamos iniciando mais um Conta Tudo, diretamente dos estúdios da ITT Play, do grupo ITTnet. E hoje minha entrevistada é a entrevistada de milhões. Ai, meu Deus, só que não, né? Queria os milhões. De milhões! Ela é a Amy Lobo, que é diretora, fotógrafa, jornalista e professora de audiovisual e redes sociais. Trabalha há 11 anos com audiovisual e redes sociais, já trabalhou na Globo.com, Rede Globo, Festival do Rio, Canal Futura, TV Escola e em programas dos canais Multishow e Off. Desde 2018, é coordenadora e professora do curso de audiovisual para redes sociais na Academia Internacional de Cinema, AICE, no Rio e São Paulo. Faz parte do coletivo de mulheres e diretoras de fotografia do Brasil. Estudou comunicação social e se especializou em roteiro, direção e cinematografia, direção de fotografia e fotografia artística na PUC do Rio, Escola de Cinema Darcy Ribeiro e do Parque Lage AIC. É isso, Emi? Nossa, nem eu lembrava de tanta coisa. Meu Deus! Eu disse que esse bate-papo era um bate-papo de milhões, a entrevistada de milhões. Amy Lobo, Ai, meu é um Deus, prazer tê-la aqui no nosso Conta Tudo, aqui diretamente dos estúdios da ITT Play, nossa TV por assinatura genuinamente piauiense, viu, meu povo? É um prazer meu. Obrigada pelo convite, obrigada pela recepção. Nossa, eu acho que eu vou sair daqui achando que em Teresina só tem gente legal, porque, meu Deus, quanta gente maravilhosa que eu tô encontrando. E obrigada. Pessoal caloroso, é? Não, todo mundo muito incrível comigo. Eu nunca tinha vindo, né? Primeira vez Primeira aqui? vez, é. E aí não dá vontade de ir embora, não. Tá gostando muito? Tô gostando bastante, assim. Amy, você é do Rio de Janeiro, né? Isso, e seu nome não é Amy Lobo, mas qual é o seu nome? Qual o seu nome verdadeiro? Olha ela já contando tudo. Eu já tô contando tudo antes dela. Qual o seu nome? Explica aqui pra gente. É Amy Lobo? Não é Amy, meu nome. Minha mãe é muito criativa, né? Ela teve 4 filhos e ainda quis botar 2 nomes em mim. Falei, mãe, pelo amor de Deus, né? Eu sou Emily Fernanda. Emily. Não tem nada a ver. E aí, tipo, Emily. É difícil, né? A grafia não é uma grafia muito... Não é igual todo mundo escreve. Aí, acho que no colégio começaram a me chamar de Amy. E aí... Porque antes disso eu já fui chamada de milhões de apelidos. Lili, enfim. Fernanda, chamava do... Meu pai só me chama de Fernanda. Ele nunca me chamou de Emily. Nunca na vida. Eu não sei nem quando eu descobri que eu era Fernanda também. Mas, assim, tem gente que me conhece como Fernanda. Olha que loucura. Oi, Fernanda! Eu acho que ninguém sabe disso nas redes sociais, mas enfim, E no jornalismo a gente costuma enxugar mais nosso nome para ter aquele nome forte, né? Bruna Carvalho. Coloquei assim para dar aquele ar assim de, né? Eita, vai pegar esse nome. Aí você também quis colocar assim, Amy Lobo, que é para pegar assim como profissional? Também? Eu acho que desde do colégio já começaram a me chamar de M, porque é mais fácil. E aí eu adotei o M. E aí a minha cunhada é Lili, antes disso meu apelido era Lili. A minha cunhada é Lili, então eu fiquei com M mesmo, sobrou o M. Tinha o Fernanda, né, mas enfim. Sim. Gente, eu e a Amy, a gente estava tendo um bate-papo aqui antes de começar o Conta Tudo, e a gente tem algo super em comum. Nós duas temos TDAH, a gente ainda não foi diagnosticado porque não fizemos ainda aqueles testes que tem que fazer e tudo. Mas a gente achou tão legal, né, que a gente vai se encontrando, né, Emily? Assim, vai, ai meu Deus, coisas parecidas. Eu sou muito esquecida, esqueço das coisas. Ela perguntou aqui, por exemplo, o nome do Pedro aqui 552 vezes. Eu achei super legal. Eu disse, meu Deus do céu, é muito aí. Na hora que ela falou, ela disse, gente, eu tenho TDAH. Eu, que dei minha gaitada aqui, porque é muito massa a gente descobrir, assim. Primeiro dá um turbilhão, né, de sensações. Quando a gente descobre, a gente se acha, fica perdida, se culpa. É muita coisa. E aí depois dá um alívio e a gente, tipo, que consegue ter uma vida dita normal, né, Emily? Porque a gente é chamada, às vezes, de doidinha, de burra, às vezes, por esquecer, por demorar, às vezes, de muitas coisas. A gente, né, se atrasa, muita coisa assim que a gente vai, com o tempo, se adequando à normalidade da vida. Não é isso, Emily? É isso, assim, eu ainda não tenho diagnóstico atestado pelos testes, ótimo. Mas, enfim, mas é uma coisa que já
vários episódios já mostraram, e aí a minha psiquiatra e a minha psicóloga, enfim, já estão me encaminharam para fazer os testes e tal. E quando eu comecei a pensar nessa possibilidade, me deu um alívio, porque o tempo todo, a vida toda, eu sempre me senti muito culpada por esses furos, sabe? Eu ficava pensando, gente, eu sou idiota, porque como é que eu não lembrei disso? Como é que, enfim, uma coisa tão simples deixou passar? Ou então, enfim, até em relacionamento mesmo, né? Quando eu fui descobrindo isso, eu namorava, né, com a minha ex, e aí, tipo, para ela também foi importante, porque ela estava vendo que, de fato, eu realmente esquecia as coisas, sabe? Não era, e ela às vezes me testava, sabia? Ela me contava não sei o quê, e eu, não, é mesmo. Ela falou, eu já te contei isso. Aí eu falei, ela me testava. Escorpiana, né? Enfim, desconfiada. Ela é desconfiada. O pai da minha filha é escorpiano, eu lembrei que eu desconfiava, achava que eu tava mentindo, que eu tava esquecendo, mas eu super esquecia. É isso, mas assim, eu acho que é muito bom o diagnóstico pra gente poder saber conviver com, né? Sim. Conviver com as nossas limitações e o que a gente pode fazer para poder isso não afetar tanto a nossa vida, nosso trabalho, nosso dia a dia. Exato. Porque afeta todos os campos. É na vida profissional, amorosa, tudo afeta na nossa vida familiar, porque eles não vão entender. E a partir do momento que todo mundo, nosso grupinho de convivência, tá sabendo do que a gente está fazendo, né? Isso fica melhor. Sim. Né? Porque a gente vai vou dizendo para minha mãe, eu sou assim, veja, tenha paciência com certas coisas, não sei o quê, no trabalho, o nosso no relacionamento e tudo. Meu amor, eu sou assim, tenha um pouco mais de paciência, que eu vou esquecer. Sim. A vida toda, depois que teve o filme que tem eu lá, esquecendo, deu uma voada do peixinho Nemo que tem a Dory. A Dory. Aí eu ficava, meu Deus, eu sou a Dory. Eu sou a Dory aventureira. Porque sim, ela esquecia, ela voltava assim e esquecia, né? Sim, eu digo, meu Deus, será que eu tenho alguma coisa nesse meu cérebro diferente? E realmente nosso cérebro é diferente, mas a gente consegue ser uma profissional de competência. Isso não diminui a gente em nada. Pelo contrário, nós somos, na nossa profissão, a gente está muito assim à frente, porque a gente tem muita criatividade, muita força de vontade. Quando a gente tem nosso hiperfoco num projeto, em algo, a gente dá sempre o nosso melhor. Pelo menos é uma das qualidades. Com certeza. Eu tô falando qualidades nossas aqui. Nossa, na pandemia, assim, meus hiperfocos foram, assim, completamente opostos, mas enfim. Mas é isso, assim, desatenção todo mundo tem, né? Mas eu acho que é bom a gente falar sobre, porque muitas vezes, enfim, a minha vida toda eu ficava me culpando por coisas que afetavam a minha vida e eu achava, gente, eu sou... Como é que eu não consigo isso? Como é que eu fiz isso? Como é que eu dei esse furo? Mas aí, quando a gente percebe que atinge o nosso dia a dia, vale a pena procurar. Sim, e eu acho que é legal a gente falar disso, porque sempre foi um tabu, né? Sim. E a gente precisa falar das pessoas neurodivergentes, né? Sim. Que, enfim, aí tem o autismo, né? O transtorno do espectro autista, que são vários níveis. Tem a dislexia. Tem... Cada um é diferente, né? E aí a gente sempre tenta se enquadrar numa norma, né? Sim. E essa norma, na verdade, é uma coisa muito... É muito cruel, eu acho. Muito cruel com todo mundo. Porque quem se adequa à norma, na verdade, né? É verdade. Quem é totalmente o que é esperado? Ninguém. A gente tem que ser cada vez mais tolerante. Não só tolerante, mas assim... valorizar a diversidade. É uma coisa que eu acredito muito e que eu acho que a gente tem que cada vez mais prestar atenção. Então, olhar para o lado, ver se... Quando a gente está só com gente igual a gente, tem um problema. Sim. Aí tem um problema. É verdade. E também eu acho que o poder público tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, alertar, fazer campanhas, ajudar desde a escola lá a descobrir, ter um acompanhamento. Porque a gente não teve no nosso tempo de escola, nossa família não sabia o que era isso. Tanto é que eu disse até para você que culpei minha família. Gente, como é que vocês não perceberam que eu era diferente, que a professora chamava vocês lá, que eu tinha falta de atenção, que não sei o quê. Eu culpei muito assim no calor da emoção, quando eu me senti realmente que eu tinha. E aí depois eu respirei fundo e tudo, e aí estou aprendendo, né, a conviver com o TDAH e tudo. E buscando ajuda, assim como você buscou, e que a gente quer melhorar, ainda ter mais
foco em tudo que a gente fizer, né? Mas a gente sabe que é um privilégio Sim, isso, né? uhum. Enfim. Então, provavelmente, em muitas escolas públicas, em Uhum. muitos lugares, as pessoas são vistas como burras ou como... Sim. E, na verdade, não é. É só que Uhum. a cabeça dessa pessoa, ela vai ser melhor aproveitada se ela for de outra forma, Sim. e não da forma como a gente está acostumada, né? Isso. Nossa, eu era vista como antipática, eu era a antipática da família, mas eu não falava com as pessoas, Uhum. enfim. Eu era doidinha, até hoje. Ah, a Eu Bruna era é antipática. doidinha. Eu ainda sou até hoje, mas não É parece. doidinha. Eu aprendi a mascarar, como falam, A né? máscara. Pois era, eu sou a doidinha. Ah, a Bruna é doidinha. Olha, menina, essa menina é doida. Derruba as coisas aqui, quebra copo, quebra tudo. Era mais ou menos isso. E eu vi, acho que uma entrevista da Sabrina Sato. Ela tem. Ai, olha, mais uma. Ela disse que era chamada de burra. E ela tem os pais psicólogos. Tanto o pai como a mãe são psicólogos e tudo. E aí eles descobriram e ela teve todo o acompanhamento e tudo, mas ainda hoje, ela esquece muito e tudo. Ela disse que a filha dela fala assim, Sabrina, Sato! Porque ela dá umas voadas. Uhum. Aí eu achei O tão próprio engraçado. Scooby, né, do Big O Brother. Scooby tem. E, tipo, virou uma chacota, uma coisa Foi. engraçada. Eu tava lendo, foi essa semana, num dia que eu acordei. Eu não sei se você acorda muito de madrugada, assim, cheia de energia. Eu Sim. acordei de madrugada cheia de energia, fiquei lendo sobre TDAH e aí falando sobre isso, assim, o quanto não é legal também, né, virar chacota, aquelas voadas dele, porque são coisas que acontecem, né? Sim, a gente do nada a gente tá aqui, ó. Do nada a Emily vai falar uma coisa, eu vou dar uma voada, eu vou pensar num café que eu tô com vontade de tomar. Mas a gente volta. Mas a gente volta, volta, né? É bem bacana isso, né? A gente fala muito aqui sobre o TDAH e achei super importante, super importante a gente estar passando isso para as pessoas que até às vezes acham que tem, aí podem ter dado assim uma chacoalhada para buscarem também ajuda, né? Como a gente buscou, né? E aí terem uma vida melhor ainda. Com certeza. Né? Como é a Emily no dia a dia? A Amy. Já tô chamando de Emily. Pode chamar de Amy, Fernanda, o que você quiser. Tem muitas opções. Meninas já me chamaram de Hebe, você acredita? De Hebe? De Hebe Camargo. Hebe. Porque ai, gente, essa história é horrível. Olha o que eu vou contar. Porque eu tava gripada. Aí perguntaram qual é o seu nome. Eu falei Amy, mas eu tava gripada e ficou parecendo Hebe. Ficou fanho assim, foi... Gente! Hebe? Hebe, não é Hebe. Eu nunca conheci nenhuma Hebe, além da Hebe. Eu, no dia a dia, eu sou bem distraída. Bem distraída. Eu sou bem distraída. Minha mãe fica doida, porque hoje em dia, depois da pandemia, eu voltei a morar com a minha mãe. E aí eu começo a fazer uma coisa, daqui a pouco eu tô fazendo outra, aí depois eu tenho que ir voltando pra terminar tudo. Porque senão não termina nada. Aí a minha mãe, por que você não termina nada? Eu falei, não, mãe, calma, eu vou terminar. Mas até chegar ali, eu lembrei disso aqui, daqui, e aí é isso. É quando eu vejo, acabou o dia. Mas enfim, no dia a dia, eu gosto muito de estudar. E é muito bom, porque trabalhar com o que a gente gosta, né? O nosso hiperfoco, às vezes, fica no trabalho. Então, eu acho que por isso que no audiovisual e tal, enfim, arte, cinema, eu comecei com jornalismo, né? Eu acho que é por isso que eu já me aventurei em tantas coisas. Porque, primeiro, por ser mulher e não ter... E, às vezes, a gente conseguir chegar em áreas que tem uma barreira para aceitar a gente, né? E aí você acaba tendo que se virar. E segundo também por causa disso, pelo TDAH. Desculpa. Pode... Não, pode ir. E segundo por causa do TDAH também, porque é isso, assim, quando eu me interesso por uma coisa, eu vou estudar até o fiozinho de cabelo daquilo, para eu saber de tudo, e aí daqui a pouco eu vou, outro foco, aí vou lá. Desse assim. Jeito. Você tem uma rotina? Você consegue seguir uma rotina? Eu não, eu sou funcionária das minhas gatas, elas têm rotina. Elas têm rotina, você e aí não. Eu não. Você não tem uma rotina de acordar a tal horário, vou fazer isso, vou treinar? Hoje eu faço exercício, né? Porque também é outra coisa que ajuda, tanto
TDAH quanto ansiedade. Então, eu acordo, faço exercício. Meditação também? Não, às vezes eu faço yoga. Eu tento fazer meditação, mas nunca consegui durante muito tempo. Minha gente, por que a gente não Estou consegue? tentando. Vamos conseguir. Uma hora também vamos conseguir fazer essa meditação. Porque acho que é porque a gente é tão acelerada. Mas a yoga, ela também é um tipo de meditação, Sim. né? Eu percebi que meditação, eu li uns livros de budismo e tal, que a gente fica com essa ideia de que meditação você tem que estar calada e sentada, mas você pode fazer meditação andando, você pode fazer meditação, sei lá, cozinhando. Tudo que você faz e você fica completamente concentrada naquela atividade, talvez o nosso hiperfoco seja um tipo de meditação. Então, tipo, na pandemia eu comecei a mexer com planta. E aí, quando eu comecei a gostar de mexer com planta, aí eu fiz o quê? Criei uma agrofloresta na minha casa, louca. Então tem um pedacinho, é óbvio que é um pedacinho, mas assim... Aí comecei a pesquisar plantas comestíveis e tal. E aí, quando eu tô mexendo com planta, eu esqueço de tudo. Isso é uma meditação também. Não necessariamente você precisa ficar sentada meditando, entendeu? Você pode estar fazendo outras coisas e totalmente imersa. Eu vi você falando em plantas comestíveis, eu fui em alguns restaurantes aqui de Teresina e vi lá durante a alimentação, e para mim não era comum, para mim foi uma surpresa ver uma flor ali que dava para comer, uma folha, assim, sem ser essas folhas que a gente come no dia a dia, né? Alface, rúcula, essas outras coisas. Mas era flor e tudo, aí eu digo, meu Deus, não sabia, mas existe, né? Muitas flores e plantas comestíveis, né? Sim, são as chamadas punks. Punks? Punks. Eu comecei a plantar, eu nunca gostei de planta porque... Eu sempre afoguei as plantas, nunca consegui elas tadinhas. Era aquele meme do vamos lá em casa, morrer lá em casa. Eu nunca consegui. Aí, quando eu virei vegana, eu comecei a escutar falar sobre a Ora Pronobis, que é uma planta comestível. E aí eu comprei e tive. E ela é guerreira, porque a bichinha sobreviveu. Sobreviveu a minha falta de tato com planta. E aí eu comecei a gostar, e uns amigos que são de agrofloresta lá no Rio começaram a me dar mudinha, e eu comecei a pesquisar, e hoje, nossa, eu tenho muita planta. Aí eu comecei a estudar as punks, que são plantas não convencionais alimentícias, plantas alimentícias não convencionais. São plantas que, às vezes, você vê em canteiro. Num lugar que eu estava... Aqui, agora eu estou no Arrei, né? No Hotel Arrei. Eu estava em um outro lugar que é mais para o centro-norte, eu acho, enfim. E eu fui passando e conversando com a Fafá. Olha, não, isso aqui é beldroega, dá para comer, isso aqui é não sei o que lá. Então tem várias plantas que a gente pode comer que fazem muito bem, tem um valor nutricional, tipo, muito bom. Melhor alface, por exemplo, o valor nutricional não é tão grande, ele tem bastante água. Mas Ora Pronobis, taioba, achaia, enfim... Beldroega, são plantas muito comuns, muito fáceis de ter e que gostosas e que você, tipo, é um alimento que você pode ter de graça, sabe? E eu acho muito legal quando a gente pensa em ir contra os sistemas, né? Que, na verdade, hoje a gente sabe o quanto tá caro a comida, né? Principalmente agora, depois da pandemia e nesses últimos anos, com esse governo. Então, assim... Tá muito caro. Eu não como carne, mas quem come carne, a carne tá muito cara. O ovo tá caro, o arroz tá caro, tá tudo muito caro. Então, e se a gente for parar para pensar, nós somos natureza, né? E na verdade, esses alimentos, eles são gratuitos, né? Deveriam ser, muita coisa deveria ser gratuita. E a gente pode, na verdade, se tiver esse privilégio de ter um pedacinho de chão, porque não é todo mundo que fazer tem. Fazer uma hortinha, né? Assim, orgânica. Fazer uma hortinha, ou plantar uma plantinha. Hoje em dia, eu comecei plantando em vaso. Aí eu moro numa casa que é grande, tem um quintal grande. Aí a gente já furou o chão e hoje em dia, quando eu vou comer salada, eu colho no meu quintal. Esse é o máximo, né? Que máximo. Sem agrotóxicos, sem nada. Tudo orgânico. E eu acho muito bom a gente sempre pensar, porque senão tudo vira uma coisa super cara, né? Porque o capitalismo, ele costuma fazer isso, pegar uma coisa que nos é dada de graça e que faz bem pra gente e transformar isso num produto e vai vender caro. Então, por exemplo, eu sou vegana. Eu poderia muito bem viver só de produtos veganos caros, mas assim... Na verdade, se você for parar para pensar, nos anos 70, 80, ou até mesmo quando eu era criança, nos anos 90, 2000,
a gente não comia tanta carne. A gente comia, era a carne e os acompanhamentos, né? Não era, a maior parte do prato não era a carne. Só que hoje em dia a gente está cada vez mais sendo incentivado a comer mais carne do que acompanhamento. Sim. E a base da alimentação não era vegana, mas era muito mais saudável, muito mais vegano do que não vegano, entendeu? Sim, então, quando você come um prato com arroz, feijão, salada, batata ou legumes, não sei o que, isso é um prato vegano completo. Você não vai precisar de mais nada para poder ficar nutricionalmente saudável. Assim, exatamente. Só que é isso. Então, antigamente tinha lá o ovo da galinha que as pessoas pegavam, era tudo orgânico, era tudo tirado da natural deles, né? Que eles produziam e exatamente. Então, antigamente era tudo mais natural, mais orgânico, mas hoje em dia, para a gente ter acesso a esse tipo de comida, a gente tem que gastar muito dinheiro. Só que, na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? Por que antigamente era assim, né? Já que eles estão colocando veneno no nosso prato, como é que a gente pode ir contra isso? E não gastar rios de dinheiro, porque a gente não tem, né? Enfim. Aí é isso, assim, eu tento ir pesquisando coisas que vão contra, né? Essas coisas que eu não acredito. É isso. Vamos lá, eu dei uma voada. Falei muito! Não! Por que você virou vegana, Amy? Eu virei vegana? Eu virei vegetariana. Aliás, vegetariana. Eu virei vegetariana. Aliás, vegana, né? Primeiro você... eu primeiro virei vegetariana e eu fiquei 7 anos vegetariana e depois tô desde 2020, no início de 2020, vegana. Eu virei vegetariana porque eu li que o frango, ele tinha muito hormônio, esse hormônio, ele causava câncer. Tinha muita probabilidade de causar câncer. E na minha família, muitas pessoas tiveram câncer. Minha mãe também teve câncer, meu avô morreu de câncer, minha mãe, graças a Deus, está bem. E tá livre, enfim. E aí eu comecei... Da minha mãe foi no mediastino, foi um linfoma de Hodgkin. E foi muito ruim, a época foi muito complicado. Meu avô, ele faleceu, eu tenho uma tia que teve câncer de pele, então a gente tem um histórico muito grande. E aí eu li uma matéria falando, além dessa questão, né, do câncer e tal, do quanto de hormônio tinha nos frangos, e aí a matéria... Era aquelas matérias que a gente sempre foge de ler, né, quando come carne. Aí era um cara falando que um frigorífico, não sei o quê, contando o que acontecia, cortava bico de galinha. Eu nem gosto de ficar falando que... Enfim, parece que eu tô sendo a chata, a vegana chata. Mas aí eu vi que o frango que eu comia, né, que a gente come, esse frango do mercado, ele é enorme, e o frango que a gente vê na fazenda não é porque, enfim, eles colocam muita coisa no frango, e aí é como se fosse um bebê de 3 meses com 300 quilos. Aí essa informação, eu fiquei tão assustada, que eu falei, nossa, não vamos comer isso. Não quero nem saber mais. E aí depois eu virei vegana, depois de 7 anos, eu já tinha feito 2 tentativas, e... Porque é isso, assim, foi um processo, na verdade. E hoje em dia eu não sinto falta, mas assim, eu fiz o teste. Falei, vou tentar, vai que eu consigo. E consegui, tô até hoje bem. Mas é isso, o dia que eu quiser comer, eu vou comer. Eu não acho que a gente tem que ser muito rígido, sabe? Eu acho que a gente pode ser mais flexível com a gente mesmo. Então, e é isso, assim, não comer produtos derivados do leite, porque aí o leite também tem os hormônios, né, que colocam nos animais, enfim. Isso eu fiquei melhor em relação a congestionamento, né, a parte respiratória que eu era me dava meio mal, assim. E principalmente a outra questão também que é fundamental para sair do vegetarianismo para o veganismo foi a questão da sustentabilidade, né? A questão do gado, enfim, a questão da indústria da carne, que é bizarra. Enfim, eu acho que tudo meio que... Juntou tudo. Faz sentido. Tudo é muito... Faz muito sentido, e aí foi isso. Entendi. Agora a gente vai falar da nossa ITT Play, nossa TV por assinatura genuinamente piauiense aqui do grupo ITTNet. Passa aí nosso VT, Pedro.
deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu? Retornamos aqui com o nosso bate-papo de milhões com a Amy Lobo. Ai, meu Deus, eu quero esses milhões, hein? Tô esperando. Mentira. Falando em sustentabilidade, Amy, você também que levanta muito essa bandeira da sustentabilidade, explica pra gente o que é a sustentabilidade e a importância dela pra gente. Eu não sei se, assim, é meio difícil você... eu não sei se eu vou saber definir tão bem o que é sustentabilidade, mas eu acredito que a gente tem que pensar em uma forma de viver que não destrua o lugar que a gente vive, né? E que, na verdade, não existe uma separação entre nós e a natureza. Nós somos natureza, né? A gente também está nesse lugar e tal, e aí... Enfim, um dos livros que eu li comparava os seres humanos com parasitas, né? Sim. Porque, na verdade, é muito doido a gente destruir onde a gente está vivendo, porque isso vai contra a nossa existência. Então, sustentabilidade, eu acho que seria a gente pensar nisso. E aí isso vai para a questão social também, não é só desmatamento, meio ambiente, é como é que a gente está vivendo num lugar que as pessoas morrem de fome, sabe? Como é que a gente tá deixando isso tudo acontecer. E aí, quando a gente pensa em crise climática, a gente pensa em aquecimento global, quem são as primeiras pessoas que sofrem isso? São as pessoas mais vulneráveis. Geralmente, as pessoas que têm ou uma renda mais baixa, são as mulheres que muitas vezes têm... São arreios, né, da casa e tal, enfim. E eu acho muito importante a gente pensar na sustentabilidade para fora dessa coisa de vamos só tomar banho mais rápido. Não é o nosso banho que vai fazer diferença, entendeu? Nossa diferença vai ser em quem a gente vai votar, vai ser no que a gente vai comer, vai ser na nossa vida mesmo. Será que vale a pena a gente trabalhar muito para ter um estilo de vida que vai fazer a gente ter mais gastos e trabalhar mais? Isso para mim também é sustentabilidade, sabe? Sim. É a sustentabilidade de ser saudável. E aí, tanto pra gente quanto pro resto do mundo, né? Nós somos os animais humanos, mas também para os animais não humanos, mas também para, enfim, para as florestas e tal, porque tudo está interligado. Para mim é isso, assim. Deu aí para entender direitinho. Amy, a gente está vivendo várias catástrofes, né, no mundo todo. Você acha que as pessoas ainda não se tocaram, ainda não se chacoalhou assim, gente, vamos cuidar do nosso planeta, vamos fazer muito mais. Não é como você falou, não é só a gente tomar um banho mais rápido, mas é muito mais do que isso. As pessoas ainda não se alertaram ainda sobre isso, né, que está tendo desmatamento enorme no Amazonas, no mundo todo está acontecendo aí vulcões e não sei o que mais lá, um monte de coisa. E as pessoas ainda não enxergaram, ainda não se alertaram quanto a isso, né? Eu acho que o problema é que, na verdade, a gente tira isso do foco da pessoa, né? Porque eu acho muito difícil alguém que vai falar, eu não me importo com isso de verdade. Assim, pode ter até gente que não vai se importar, mas para mim o problema não é nas pessoas, não está nas pessoas, o problema está nas empresas, porque quando você fala de um CNPJ, o CNPJ não está nem aí, porque o CNPJ não tem uma pessoa para responder por ele. Então, o nosso banho não vai fazer a diferença, mas uma empresa que fiscaliza se tem trabalho escravo nos serviços dele ou em quem eles contratam, isso faz a diferença. Então, eu acho que as pessoas talvez falem que se importam e falem que estão ok, mas para isso chegar nas empresas tem sido difícil, né? Na verdade, hoje em dia tem chegado até mais, tanto a questão de sustentabilidade, diversidade e tal, pela nossa cobrança e principalmente pela cobrança na internet. E aí que eu acho que é
uma forma que a gente tem hoje, né, que é muito valiosa, uma potência muito grande. Sim. Agora a gente vai dar uma pausazinha para a gente falar da nossa ITTNet, maior grupo aqui de internet de fibra ótica do estado do Piauí. Passa aí o VT, Pedro. Você já conhece o maior provedor de internet e TV por assinatura do estado do Piauí? Se você ainda não conhece, eu vou te convidar para conhecer. Então acesse aí as redes sociais do grupo ITTNet, ou então faz aquela ligação rapidão, de 31 8000. E lá você vai ficar sabendo todos os planos de internet e TV por assinatura do grupo ITTNet. Olha aí a nossa internet maravilhosa de fibra ótica aqui do estado do Piauí, que está fazendo o maior sucesso no nosso estado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho com mídias sociais, Amy. Você que está aqui em Teresina, ministrando um curso, fala um pouquinho para a gente desse trabalho. Nossa, está sendo muito legal. Eu estou ansiosa para a próxima aula, porque é um curso que é da Assis, né? Uma organização do Augusto. Um beijo, Augusto, Bárbara, todo mundo. Augusto, maravilhoso. Muito maravilhoso, meu amigo, Fafá. Jornalista, cineasta, um dos tops aqui do estado do Piauí. Nossa, assim, eu tô apaixonada por esse grupo, pelo que eles colocam na rua, né? De cultura, de educação, o que eles estão movimentando aqui, aqui em Teresina. Eles fazem um trabalho bem bacana. Mandar também um abraço, um beijo para a Fafá e para a Bárbara, que fazem também um trabalho super bacana no cinema, no audiovisual aqui no estado do Piauí. Sim, e aí eles me convidaram para dar esse módulo, né, de produção de conteúdo para redes sociais, e é muito legal, porque são 30 jovens, e aí a gente Baixa tem... renda, né? Eles são... Sim, e aí a gente tem desde 15 anos até 35, então bem variado, e cada um com um sonho diferente. E aí a gente está fazendo um curso que é para eles pensarem em projetos, e aí pode ser projeto para eles, ou para a família. Tem uma que mora numa fazenda, e aí ela quer divulgar os produtos que produz nessa fazenda e tal. Enfim, tem milhões de histórias, e eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, um pouquinho da minha experiência e de trocar e ver esses projetos depois ganhando vida, né? Eu acho que eu fico mais feliz com os projetos dos meus alunos do que com os meus próprios projetos, né? Porque você consegue multiplicar o conhecimento assim de uma forma tão grande que não tem... Que, por exemplo, é um lugar que eu não tenho, eu não iria chegar. São realidades que eu não estou, são projetos que são de outras pessoas. E aí você fazer parte disso, nossa, gratificante muito bom. demais, né? Eu adoro. Ah, que bacana, projeto lindo. Além de Teresina, você tem outros lugares que está ministrando esses cursos de mídias? Tem, então, eu dei uma oficina de mídias sociais também no último Festival de Tiradentes, e é muito legal porque eu também sou de cinema, e aí você vê o cinema se abrindo para a internet, eu fico muito feliz com isso, né? Porque durante um tempo isso não aconteceu. E agora eu vou estar no Festival de Vitória também. E tem o curso online e presencial da IC, que é a Academia Internacional de Cinema, que eu dou aula também. Agora é online no Rio de Janeiro e presencial e online em São Paulo. E aí é bom o online porque pode ter gente do Brasil inteiro, né? Do mundo todo, né? Se quiser participar, o online é bem bacana. Inclusive, eu já estou interessada aqui nos cursos da AM, quero fazer... Tem de mídias sociais também, o online? Tem um site no IG, pode deixar aí o site pra gente, viu? Eu vou colocar aqui na barrazinha o site da AM para quem tiver interessado em fazer esses cursos. Suas redes sociais também, seu Instagram, para todo mundo ficar aqui sabendo de tudo e procurar a AM. Sim, mas é muito doido, porque falando disso, assim, tem muita gente que fala sobre rede social e etc, e dá a fórmula pronta, né? E eu não acredito nisso, eu sempre vou quebrando as expectativas dos alunos, que eu acho muito legal a gente pensar que o número não é o principal, né? Você não vai, quando cria um projeto, se for ficar prestando atenção em quantos seguidores você tem, você vai ficar com uma expectativa que não necessariamente vai converter numa coisa que de fato vai ajudar o seu trabalho. Então, às vezes, melhor do que ter 100 mil seguidores é você ter, sei lá,
1.000, 10.000 que vá, de fato, comprar o seu produto, entendeu? Então, que tá tendo um engajamento ali legal, né? Eu É. falo muito isso, às vezes, quando eu vou fechar uma parceria, né? Eu falo, eu não tenho 1 milhão de seguidores, 10.000 seguidores. Tenho ali meus 4.000, quase 5.000, todos orgânicos, nenhum eu comprei, mas que eu tenho um bom engajamento. Na hora que eu coloco algo ali, alguém vai procurar, a pessoa lá vai vender aquele produto que eu estou usando. Assim, tem um engajamento muito bom. Mas aí eu quero aprender ainda mais, inclusive vou fazer uns cursos aqui com a Amy, viu? Mas é isso, Bruna, porque senão a gente fica atrás de número, né? Que é uma coisa fictícia, as pessoas compram, cara. Você joga no Google, comprar seguidor, você vai achar um lugar para comprar, vai comprar um monte de robô, mas a gente já sabe, né, que essa história de robô, assim, vai valer para ter dado, para ter número, mas esse número não vai converter. Não vai fazer você, de fato, ter uma comunidade engajada, não vai criar uma conversa. Quando for fazer parceria, isso não vai fazer diferença na parceria, porque robô não vai comprar produto. Não vai, Robô não vai conversar com você, não vai pressionar, por exemplo, a empresa para poder ser mais sustentável ou para contratar mais pessoas pretas, enfim. São várias coisas que eu acho que é importante a gente falar quando a gente fala de mídia social. A questão também a questão também de ansiedade, de burnout, né? Dá uma parada. Eu queria que tu deixasse aqui 5 dicasinhas, assim, não sei se tem, 5 dicasinhas para quem gostaria de trabalhar com redes sociais, assim. Tá bom, vou pensar vai. aqui. 5 dicas. Então, 5 dicas. Olha, eu acho que é você escrever o seu projeto, tirar ele da cabeça, porque às vezes a gente fica com ele na cabeça e quando a gente para escrever, a gente vê que precisa organizar ele um pouco melhor. O 2 seria achar um nicho só seu, porque senão a gente fica com um público muito grande. A gente tem que procurar um nicho específico, que são pessoas que vão se interessar pelo seu projeto, pelo que você quer fazer. E falar para essas pessoas vai ser muito melhor quando você sabe quem são essas pessoas, quando não é uma coisa muito genérica. O número 3 seria você pesquisar referências, porque provavelmente já tem pessoas falando sobre o que você quer, já tem alguns projetos parecidos e você vai estudar essas referências, não é copiar, mas é estudar, ver o que cada um faz de bom, ver o que cada um pode melhorar, para você tentar colocar isso no seu projeto. O número 4 seria não ficar preocupado com o número, ficar preocupado com outras coisas. Vai se preocupar com comentário, vai se preocupar em dar um feedback, em receber feedback, em responder às pessoas. Se você tem uma pessoa te mandando mensagem e você não responder, não adianta nada você ter 1.000 pessoas que não falam com você, entendeu? Então, em vez de olhar para número, vai aos poucos. E tem que lembrar também que todo mundo começa do zero, né? Ninguém começa sendo o Whindersson Nunes, por exemplo. Inclusive, o Whindersson Nunes, ele também teve que refazer o projeto dele, né? Ele foi hackeado, enfim. E, por último, é isso, é pensar na maturação das coisas, pensar no tempo das coisas. A gente está cada vez mais ansioso, né? E querendo tudo para ontem. E tem uma coisa que eu aprendi muito com as plantinhas, né, lá em casa, é que não adianta. Eu vou plantar a sementinha, não adianta, eu posso querer o que for, que ela não vai brotar e ela não vai dar flor e nem fruto amanhã. Eu tenho que esperar o tempo dela. E projeto é assim também. A gente tem que ter calma e a gente tem que ter paciência, porque nada é da noite pro dia, né? A gente tem que ir cultivando o projeto para ele ir amadurecendo e, de fato, colher os frutos. Trabalhando ali nele, regando ele, né? Como você falou, na plantinha. Olha aí, vocês tiveram 5 dicas preciosas aqui da maior de redes sociais, que é a Amy Lobo. Quem dera. Eita nome bonito, Amy Lobo. Brá. Eita, menina, a gente já falou sobre tanta coisa, agora a gente vai falar aqui sobre um livro, um filme que você fez no ano de 2016, em Cuba, viajando sozinha. Conta aqui pra gente, como é que foi isso? Deve ter sido uma aventura top. Menina, das galáxias. Nossa, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, assim. Eu nunca tinha viajado sozinha, eu nunca tinha saído do país.
E eu nunca tinha fotografado, assim. Fotografava, mas eu não me sentia fotógrafa, sabe? Uhum. Porque, enfim, as pessoas... eu tive um relacionamento abusivo com um cara que falava que eu nunca seria fotógrafa, que, enfim, eu tinha que comer feijão com arroz. Então, eu sempre ficava com aquela síndrome da impostora. E nessa viagem eu fiz isso tudo que eu nunca tinha feito. E eu conheci pessoas maravilhosas e, enfim, foi incrível, porque eu fui muito aberta. Eu fui cheia de medo também, porque, né, estava sozinha, não conhecia muito, não sabia muito o que fazer. Só que eu tive muitas boas surpresas. E aí eu fiz um documentário, que o nome é Nem Tão Amigos Assim, uma ilha entre... Nem Tão Amigos Assim, que fala sobre a visita do Obama a Cuba, que aconteceu em 2016, bem na época que eu estava indo. E nesse documentário só tem mulheres falando, e são mulheres que eu conheci, assim, na viagem. Eu fiquei em 8 cidades lá, conheci quase a ilha toda. Você fala outras línguas? Eu falo espanhol, assim. Eu cheguei achando que eu ia falar espanhol. Na primeira fala da policial que falou comigo, eu falei, gente, ferrou. Eu não entendo nada. Eu não tô entendendo nada. E cada país, na verdade, tem um sotaque, né? Igual aqui no Brasil, cada região tem um sotaque, imagina um país. Né? Eu não entendia nada. Mas aí depois eu fui me acostumando e aí comecei a entender bem. Então, foi isso, assim. Aí eu consegui me virar bem lá e as pessoas também eram muito solícitas e eu aprendi muito, assim, muito sobre vida, sobre tudo. Eu fui também para entender como é que era a questão do machismo lá, né? E é muito bom, porque eu nunca tinha saído do Brasil e eu acho que quando você sai de onde você é, às vezes você consegue ver melhor o seu lugar, né? Tipo, eu saí com muito mais reflexão sobre o Brasil do que, de fato, sobre Cuba. Eu sou apaixonada por Cuba, mas, enfim, eu acho que Cuba, para mim, é uma referência não do que a gente tem que ser, mas só a referência de que a gente pode fazer diferente. E aí eu nem acho que vale a gente entrar no mérito de melhor, pior, enfim, não é essa a questão. Mas é só da gente rever como a gente pode ser diferente. E por que você escolheu Cuba para ser a sua primeira viagem? Porque eu estava estudando muito sobre feminismo e machismo e tal, e eu sempre, nesses estudos, eu relacionava o machismo ao poder monetário, né, ao capitalismo, enfim, do início que os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa. Então, toda a violência contra a mulher tem, em algumas linhas, né, ela se mistura muito, né, com o capitalismo. E aí, por isso que eu quis ver como é que era lá. É óbvio que eu sabia que eu não tinha surgido com o capitalismo. Tem outras questões, né, que a gente pode colocar, mas aí eu queria saber como era, se lá era mais igualitário ou se não era, enfim. Eu não tinha muita informação de lá. Assim, eu tinha bem menos do que tenho hoje. Hoje até tenho um pouquinho mais, mas assim... na época eu não tinha nenhuma informação e eu queria ver como era, assim, foi meio kamikaze, assim, tipo, vou. Aí tu já foi com roteiro, já com tudo? Não, foi tudo lá, na viagem? Menina, eu não tinha nem onde dormir. Meu Deus, tu foi assim, aleatória, vou pra Cuba, peraí, ainda vou saber como... Não pesquisou o local de hospedagem? Eu pesquisei, mas na época não tinha Airbnb, essas coisas, não estavam lá. Existia Airbnb, mas lá não tinha. E aí, lá a internet ainda era muito, muito, muito difícil. E eu tinha um amigo que morava lá, tinha voltado para cá, ele foi estudar cinema, o cinema de lá é muito bom. E eu peguei umas dicas com ele, eu fiz um roteiro das cidades que eu queria passar, mas eu não sabia como chegar, então eu sabia que eu ia ter que perguntar para as pessoas. A minha mãe, quando eu conto isso, ela fica desesperada. Porque ela não sabia nada disso. Tu tinha quantos anos, Amy? Qual é a tua idade? Eu não lembro, acho que eu devia ter 23. Qual a idade de hoje? Eu tenho 32. Não, acho que eu tinha 23, 24, por aí. Oi. Aí... Novinha. Eu não sei, gente, se eu fiz as contas direito, mas eu acho que era isso. Foi em 2016, eu tenho 32 hoje. Nós somos de humanas, viu? Mas aí era isso, assim, eu chegava numa cidade, aí dessa cidade eu descobria como é que eu ia pra próxima, e foi assim, fiquei em 8,
E foi muito bom, assim, foi muito bom viajar sozinha. Chegando lá, eu descobri que era seguro eu andar sozinha, era seguro coisas que talvez aqui eu não sei se eu teria coragem, sabe? Mas foi muito bom, assim. Tive uma experiência incrível lá em Foi. Cuba. Esse documentário está disponível aonde? Olha, ele está disponível no Vimeo. Eu posso deixar o link também, posso abrir. E eu fiz, na verdade, 2. Eu fiz um que foi para a internet, e aí, porque eu queria que todo mundo tivesse acesso, aí eu botei no YouTube. Sim, e aí fiz um canal no YouTube chamado Sobre Elas. E o outro foi esse que foi da visita do Obama, que eu não deixei disponível porque eu inscrevi em festival e tal. Então era isso, assim, eu fui viajando pelas cidades e aí eu conhecia e conversava com as mulheres, assim, para saber como era o machismo lá e etc. E é óbvio que tem violência contra a mulher, tem marido que bate na mulher e etc. Mas também tem questões que acho que é legal a gente pensar, tipo o Congresso, o Parlamento, enfim, não sei nem como é que se chama o nome, mas no vídeo tem certinho, porque eu sou esquecida, né? Tinha mais de 80% de mulheres, enquanto aqui a gente não chega nem a 30%, eu acho. E hoje em dia, com essa lei, a gente tenta colocar mais mulheres, né, na política, mas tem algumas coisas que eu achei bem interessante descobrir lá. E a melhor coisa, assim, a melhor conversa, que eu nem lembro se está em algum dos filmes, foi eu conversando com uma mulher e assim, eu moro no Rio, eu moro na Ilha do Governador, que é perto do aeroporto, e é onde tem a famosa comunidade do Dendê, que é ruim de invadir. E aí eu conversando com uma mulher e tentando entender como é que era a violência lá, violência urbana, né, porque no Rio tem muito, inclusive teve uma chacina agora, né, no Complexo da Penha, enfim. E aí eu perguntei pra mulher, olha, como é que é a questão da violência aqui? Tem tráfico e tal, não sei o quê. Aí ela, olha, é violento, assim, se você deixar sua bolsa e sair, se você demorar muito, é capaz de alguém pegar. Eu falei, Tânia, tudo bem, mas tipo assim, tem tiroteio? Ela, tiroteio? Eu falei, você já escutou, tipo, você escuta muito tiro? Ela, você já escutou um tiro? Eu falei, você nunca escutou um tiro? E aí, esse diálogo, assim, o que é, de fato, o absurdo? É ela nunca ter escutado um tiro, ou a gente tá acostumado com o barulho do tiro, entendeu? Então, tipo, por isso que eu falo que em Cuba eu comecei a olhar muito mais pra gente do que, de fato, para outros lugares. Porque é muito fácil a gente comparar o Brasil com um país europeu, que não foi explorado, né, não foi colonizado, mas quando a gente fala de um país que tem pouco dinheiro, que é da América Latina, que também sofreu uma colonização super exploratória, é diferente. Então, hoje eu fico pensando muito como a gente pode fazer para não ter violência urbana, como a gente pode fazer para não ter o extermínio dos jovens negros e tal, meio que isso, assim. Hoje em dia eu acho que as coisas são mais possíveis, né? Amy, você explora muito essas questões do feminismo nas suas redes sociais, LGBT, inclusive saiu ontem, não foi uma pesquisa do IBGE, que falando sobre o levantamento sobre a população homossexual e bissexual no Brasil, né? O que foi que você acha dessa pesquisa? Olha, eu acho muito importante, né? Porque a gente precisa ter dados para poder ser visível, né? Enfim, tem uma invisibilidade muito grande de nós, de LGBTs. E eu até estava lendo uma reportagem, né? Falando disso, assim, eu acho que na pesquisa, que é do PND, né? Programa Nacional, não, PNS, Programa Nacional de Saúde, acho que 1,8% das pessoas falam que são homossexuais ou bissexuais. Foram pouquíssimos, né? E aí isso não quer dizer o tamanho da comunidade LGBT, isso quer dizer mais quantas pessoas se sentem seguras para poder falar que são LGBTs, porque a gente sabe que o Brasil é o país que, eu acho que, se eu não me engano, é o país que mais mata
pessoas LGBTs no mundo. Eu não sei se é LGBTs, mas pessoas trans com certeza. É muito doido, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo e é o país em que mais procura conteúdo sexual com pessoas trans no mundo. Então a gente tem é muito doido isso uma aí, dicotomia aí que, tipo, peraí, né? Isso tá errado. Então eu acho muito importante a gente mapear isso. Eu fico triste que nessa pesquisa não tenha a questão das pessoas trans, né, da população trans, porque é uma pesquisa que só fala de homossexualidade, bissexualidade. Não colocou os trans mesmo. E tem também uma parcela muito grande, se você for olhar nos resultados, enfim, se quiser colocar aí, mais pessoas não quiseram responder do que pessoas que afirmaram que são homossexuais ou bissexuais. E aí, será que elas não quiseram responder por quê? Entendeu? Será que é seguro para elas para responder que são homossexuais ou bissexuais? Eu sei que hoje eu tenho o privilégio de ser uma pessoa LGBT e não precisar esconder isso, tanto no trabalho quanto em casa, enfim, na família e nas redes sociais, mas não é todo mundo que pode ser assim, entendeu? Então, as pessoas têm medo da família, de tudo, né? Do receio no trabalho, de dizer, por exemplo, uma pessoa que tem uma patente maior lá, um cargo maior no seu trabalho, fica com receio de dizer. Eu acho que tinha até um governador de algum estado aí que era, e quando ele disse foi uma revolução, não lembro qual era o estado, você lembra qual era? Não lembro. Foi uma revolução de quando ele falou que era gay e tudo, mas as pessoas têm receio e tem muito preconceito ainda, né, na nossa sociedade. Com certeza, é muita violência, né? Sim. A violência física, a violência psicológica, a vexamatória, né? Quando você escuta uma piada falando sobre gay, sobre lésbica, sobre bissexual, trans, enfim, isso fere muito, né? Na escola pequenininho, né? A criança ficar escutando aquilo. E aí já fica uma criança traumatizada com aquilo tudo. Às vezes eu acho que a pessoa afetada, o gay, tudo, busca estudar tanto para se firmar, assim, tanto porque só assim, dessa forma que ele vai ser bem visto na família e na sociedade, né? Às vezes eu vejo que a pessoa só vai dizer mesmo quando já está lá concursado, ou que já está bem de vida para poder dizer para a sociedade, porque se ele fosse uma pessoa que não tivesse tido uma ascensão profissional na vida dele, ele teria uma rejeição da família e da sociedade, não é isso? Sim, muitas vezes as pessoas são expulsas, né? Sim. De casa. Enfim, eu conheço muitas histórias de LGBTs que são expulsos de casa por serem LGBTs, mas e quando a gente para pensar, o que vai influenciar na sua vida outra pessoa ser LGBT ou não? Sim. Enfim, e tem um dado também que a gente não pode esquecer, que mais de 70 países é crime ser LGBT. Isso é um absurdo. Então, se eu quiser sair com minha namorada, se eu quiser ir para alguns lugares com a minha namorada, eu não vou poder falar que ou estiver casada, enfim, não vou poder. Meu Deus, eu não sabia disso, não. Tem de 5 países, mais ou menos, que não aceitam pessoas LGBT. Olha, eu posso errar em algum, mas enfim, Marrocos, que eu tava querendo ir, eu acho que no Irã também não pode. Esses países lá. Alguns países do Oriente Médio, né? Eu não sei, a Índia talvez, mas isso eu não sei, eu não quero também mas esses mais conservadores, né? Sim, assim, que não aceitam, tipo, a pessoa não pode ser. declarar que porque aí vai ter uma rejeição. Crime. Eles prendem a pessoa, mesmo sendo de outro país. É crime. Meu Deus do céu, que absurdo. Não, sendo de outro país, enfim. Quando é que isso vai mudar, meu mundo? Exatamente. É muito triste, né? Sim. E aí eu acho que a gente tem que, não só nós que somos LGBTs, mas quem não é também, a gente tem que sempre pensar no outro, porque às vezes você tá num grupo e alguém faz uma piada e todo mundo ri só pra pessoa não ficar sem graça. Sim. Só que tem alguém ali perto, que não tá no seu grupo, que pode escutar essa piada e ficar mal. E assim, e ficar muito mal, porque isso remete a violências, né? Que às vezes a pessoa já sofreu, ou remete a ela não conseguir se firmar e não conseguir ser quem ela é perante a sociedade. Então, eu sou a favor e eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais aliados pra gente. Não aceitar a piada, não aceitar, não, isso não é engraçado, sabe? Isso não é legal.
Você falar, assim como você falar sobre o corpo de uma pessoa, sobre você falar, fazer uma piada racista, a gente não pode fazer uma piada também homofóbica, uma piada transfóbica, enfim. É isso. Eita, menina, eu fiquei aqui. Essa eu não sabia, né? Que mais de 70 países não aceitam o LGBT lá, que é crime. Fiquei assim horrorizada. Eu sou hétero, mas eu super respeito todos vocês, amo de paixão. Mas eu fico, meu Deus do céu, eu fiquei abismada com isso. Imagina, você não poder andar de mão dada, não poder dar um beijo no seu marido quando você vai passear de férias, né? É um carinho. É muita coisa. É muita coisa. Eu tive uma vivência grande em que eu, enfim, achava que eu era hétero, né? Heterossexualidade compulsória. E quando eu tive minha primeira relação homossexual com a minha ex, enfim, e aí eu comecei a perceber que tem coisas que quando você é hétero, você não pensa nisso. Você não pensa se você vai dar a mão ou não. E a gente pensa porque isso pode virar uma violência. Enfim, isso pode virar um assédio. A gente já foi assediado na rua, porque tem a questão também do fetiche, ou até de violência física mesmo. Então são coisas que vale a pena a gente escutar também mais pessoas diversas pra gente sair desse ponto de que coisas que a gente não consegue perceber, né? Sim. Assim como nós brancos não conseguimos perceber algumas questões racistas, a gente tem que escutar pessoas pretas para poder perceber, a gente tem que escutar pessoas indígenas, temos que escutar também pessoas LGBTs. Né? Sim, bem bacana. Eu fiquei curiosa em saber o que é o heterossexual compulsório. O que é isso? É um termo da academia, enfim, de teoria acadêmica que reflete sobre como as crianças e todo mundo, quando você nasce, as pessoas te pressupõem que você é hétero. Então, muitas vezes, assim, você não pensa sobre se você é hétero ou não, porque tem gente que sim, mas tem gente que não, porque você já pressupõe que aquela criancinha, ou então faz uma brincadeirinha, ali, ó, eles vão ser namorados, mas peraí, você não sabe se aquela criança vai ser hétero ou não, entendeu? E a sociedade toda fica o tempo todo colocando na cabeça das pessoas que elas têm que ser hétero. E aí isso isso atua em muitas camadas, sabe? Em camadas até bem ruins, que não tem a ver necessariamente com você ser LGBT, mas aí tem a ver também com uma questão de colocar as mulheres contra as outras, e aí a gente vai para uma questão do feminismo que, enfim, tem um contínuo lésbico que também fala disso, de você não deixar as mulheres se unirem, o homem que é mais afeminado é afeminado. O que é afeminado? Não existe afeminado, porque não é porque eu sou mulher que eu sou mais fraca, não é porque eu sou mulher que eu sou mais delicada, isso não tem nada a ver, entendeu? Isso tudo são coisas criadas por essa normatividade, heteronormatividade, que coloca na caixinha. Então, mulher tem que ser delicada, tem que ser submissa, o homem tem que ser forte, tem que ser durão, o homem não chora, e a gente sabe que isso traz muitos problemas, não só para a comunidade LGBT, mas para os héteros também. Sim. Para todo mundo, né? Verdade. Agora vamos falar de coisa boa. Você conhece o litoral do estado do Piauí? Eu quero, não. Quer conhecer, não consegui, né? Eu quero. Pois a gente aqui do grupo Internet, a gente tem a Barra del Mundo, para você vivenciar experiências incríveis lá. Vou passar aqui o VT para você conhecer um pouquinho da nossa pousada Barra del Mundo, localizada em Barra Grande, litoral do estado do Piauí. Olha, vou lá. Agora eu vou falar sobre um papo que eu acredito que todo mundo gosta. Dias de tranquilidade, de relaxar, praia. Tô falando, sabe de onde? Da pousada Barra del Mundo, que fica localizada no litoral piauiense, nosso litoral maravilhoso, de praias paradisíacas. E a pousada Barra del Mundo que oferece o melhor da gastronomia, quartos confortáveis, um ambiente sofisticado para você curtir o melhor de Barra Grande com a sua família, com o seu namorado, ou até mesmo sozinho, né? Então, quer saber mais? Acesse aqui o nosso IG da pousada Barra del Mundo.
Deu aí pra ter um gostinho, né, do que é a pousada Barra del Mundo, né, Amy? Ou eu vou marcar minha próxima viagem já. Vai, nossa convidada de conhecer lá a pousada Barra del Mundo. Minha filha ligando aqui já. Eita, bate-papo gostoso. Eu queria só finalizar aqui perguntando o que foi que você gostou mais aqui em Teresina. Ai, meu Deus, eu gostei de tanta coisa, mas eu acho que as pessoas, Sim. meu Deus, eu me senti tão acolhida. Inclusive, queria agradecer, né? Agradecer o Augusto, a Cislab, a Fafá, a Bárbara, Sim. enfim, Luana, Mariana, todo mundo, todos os meus alunos queridos que estão lá no curso. Agradecer vocês também por terem me recebido. Agradecer todo mundo que está me recepcionando muito bem, a Rei também está me recepcionando muito bem. E queria agradecer todo esse povo de Teresina, desse lugar maravilhoso que me surpreendeu. E eu vou voltar. E vou lá vou lá conhecer Barra Grande. Vai sim conhecer a pousada Barra del Mundo. Quero agradecer aqui sua presença maravilhosa, energia boa, pessoa inteligente. Minha amiga de TDAH. Amiga de TDAH, agradecer ele, convidar depois, novamente, para falar sobre outros projetos e sobre suas novidades aí que você tiver, viu? Agradecer aqui o Grupo ITTNet, Grupo ITT Play, nossa TV por assinatura. Nós estamos aqui no nosso estúdio maravilhoso, todo equipado, produção maravilhosa. O Pedro, o Josiel, a Ediane, seu evangelista, todo mundo aqui do Grupo ITTNet. E até o nosso próximo Conta Tudo. Ai, muito obrigada a todo mundo. Um beijo e eu volto. Amei, Bruna. Muito obrigada.